povo aí. Dava para ir correndo pro hospital. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. São sempre palavras de ordem pró-Marçal que identificam o comportamento robótico de apoiadores do candidato a governar São Paulo em uma ofensiva nunca vista. Nos últimos 19 anos, o Blog da Cidadania vem cobrindo sucessivas eleições e nos intervalos o dia a dia da política nacional, e posso testemunhar que nunca vi uma campanha tão intensa quanto a de Pablo Marçal na internet neste ano. O canal do Blog da Cidadania no YouTube, por exemplo, está recebendo centenas e centenas de mensagens de comentaristas com claro comportamento robótico, como você vai ver nesta edição. A surpresa maior, porém, reside no contato que o Blog da Cidadania recebeu de um emissário de Marçal propondo uma conversa para explicar que a mídia estaria perseguindo o candidato com 2 pesos e 2 medidas. Mas não para por aí. A mensagem de um assessor de um suplente do deputado federal aliado a Marçal e candidato a vereador pelo Podemos de São Paulo sugere uma conversa entre eu, Eduardo Guimarães, e ele. O sujeito se diz o principal aliado de Pablo Marçal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Os exércitos de contas e vídeos de Pablo Marçal na internet são vistos por todos e tem milhões de visualizações. A partir daqui eu vou te mostrar um pouco dos métodos desse sujeito, o que evidentemente me compele a não querer nem conversa com essa gente, nem nada. A única coisa que me interessaria seria a chance de fazer perguntas diretamente a Pablo Marçal, o que não vai ocorrer. Ele jamais vai se expor a um sujeito como eu, que não vai pensar 2 vezes em lhe fazer perguntas que ele não vai querer responder. Mas esse contato precisa ser contextualizado para a gente ver do que é que nós estamos falando. O levantamento mostra que cortes e perfis criados em campeonatos mantêm circulação da propaganda dele em redes sociais. Exércitos de contas e vídeos pró-Marçal criados nos campeonatos de cortes dele continuam ativos, gerando milhões de visualizações nas redes. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo que eu publiquei ontem sobre o Pablo Marçal. Polícia Federal vai atrás de Marçal. Veja só, dos cerca de 500 comentários, há pelo menos, eu digo para você, uns 10% disso são mensagens de robôs do Marçal. Por que robôs? Porque robôs têm o seguinte comportamento: eles não comentam o assunto e eles dizem palavras de ordem. Viva Marçal, Marçal é o maior, Marçal é gato, Marçal é inteligente, né? Tamo junto, tal. Então eu vou pegar alguns exemplos, é só fazer uma busca. Você digita Ctrl F, põe aqui Marçal e nós vamos ver os comentários que tem o nome dele. Alguns são contra, mas você vai ver que há muitos a favor. Em 500 comentários eu vou ver uns 3 ou 4. Vamos lá. Sim, o Alexandre não teria feito nada contra o Datena, mas teria punido o Marçal, e isso é a democracia de esquerda. Quer dizer, o assunto não é esse. Então ele não está comentando, ele fala como se o assunto fosse a cadeirada do Marçal. Então você vê que é uma mensagem programada, ele não está discutindo o assunto. Então ele vê, o robô, ele busca títulos na internet onde diz Marçal e vai atrás e coloca o comentário dele. Aí você vê, esquerda pira, Marçal, futuro prefeito de São Paulo. Aqui de novo, Marçal, prefeito de São Paulo, façam o M28. São palavras de ordem que mostram que o Marçal tem um exército que não pode ser humano, porque são muitas mensagens, muitas. Se eu ficar aqui com você, nós vamos ficar meia hora vendo só a mensagem do Marçal. Ele dá prêmios de até 70 mil reais para quem fizer
70 mil reais para quem fizer os cortes e 650 milhões de views. Especialistas apontam que o ex-coach recorreu à estratégia como forma de impulsionamento da sua candidatura através de perfis de terceiros, o que é proibido pela legislação eleitoral. Esses comentários que você viu são dele e são programados por robôs. Isso é feito no Camboja, no Vietnã, na China, e eles entram aqui no Brasil para fazer isso. O doador de Marçal teve contas irregulares como prefeito e foi processado por usurpar bens da União. Isso é lavagem de dinheiro, evidentemente. Pablo Marçal tem como um dos principais financiadores de sua campanha o ex-prefeito empresário Maurício Toledo Jacó, responsável por doar 50 mil. A quantia o credenciam como quinto maior doador. Você tem o Marçal usando o método de usar homônimo para acusar as pessoas. Ele fez isso com o Flow Podcast e saiu denunciando por aí que o Flow, onde o assessor dele socou o marqueteiro do Nunes, ele disse que a empresa Flow, que o entrevistou, recebeu dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Por quê? O Carlos Tramontina, que todos conhecem muito bem aqui em São Paulo, ex-funcionário da Globo, de um telejornal da tarde da Globo, ele expulsou o Marçal do debate porque ele se recusava a cumprir as regras que ele assinou. E aí ele diz que o Flow recebeu o dinheiro da Prefeitura de São Paulo e é outro Flow, é um Flow lá de Brasília. Ele usou o homônimo para caluniar a empresa, assim como ele fez com o Boulos, não é? Ele achou uma pessoa chamada Boulos, que foi presa por uso de drogas e disse que era o Guilherme Boulos da campanha, e ele pretendia usar isso no último debate. O Boulos denunciou todo o plano, ele pretendia usar isso no último debate do primeiro turno, e aí até não haveria tempo de o Boulos dizer que era um homônimo, né? A campanha iria circular pelas redes do Boulos, mas até aí já estaria circulando e ninguém segura quando começa a circular. Muito bem, o Trump também desmente o Pablo Marçal e nega ter enviado carta ao ex-coach. Ele inventa fatos, faz o que for necessário. E aí o Pablo Marçal disse ter recebido uma carta do Trump após levar cadeirada. Em resposta à coluna, a campanha do Trump nega que fez isso. E aí eu recebo um contato em nome de Daniel José. Quem é Daniel José? Ele é do Podemos, era do Partido Novo, agora está no Podemos, e ele é candidato pelo Podemos a vereador e é apoiador de Marçal e é muito ligado a ele. E a assessoria desse deputado me procurou de uma forma muito esquisita, que você vai ver agora os e-mails. Vamos só ver direitinho. Esse Daniel José é suplente em exercício. Ele se elegeu em 2022 suplente de deputado federal e não tem mandato. Então ele está tentando uma vaga na Câmara dos Deputados. Aqui, Daniel José, ele quer ser vereador pelo Podemos de São Paulo, porque ele não tem mandato. Ele se elegeu suplente, então ele quer um mandato de vereador. E aqui os e-mails. Eu venho recebendo de um sujeito chamado Breno de Souza Santos mensagens de apoio ao Marçal. Veja essa aqui, por exemplo, de 22 de agosto. Após declarar apoio a Pablo Marçal, Daniel José, esse sujeito aqui, que eu te mostrei, é vítima de ataques hackers por parte de opositores, tal. Aqui você tem: principal aliado de Marçal, Daniel José participará do ato de 7 de setembro. E aqui o X da questão. Vamos lá. Vou até ampliar isso aqui para você ver direito. Tudo isso aqui eu imprimi do aplicativo do meu e-mail no celular. Aliado de Marçal critica a cobertura da mídia em casos de agressão. Caro colega jornalista Eduardo Guimarães, na noite desta segunda-feira, um assessor do candidato à prefeitura, Pablo Marçal,
esteve envolvido em um incidente de agressão, gerando cobertura crítica da imprensa. Este é o segundo caso relacionado diretamente ao candidato. O primeiro episódio foi a violência sofrida pelo também candidato José Luiz da Atena. Mas o que os casos têm em comum? Em ambos, quem sofreu o ataque, o episódio foi a violência sofrida por ação da Atena. Mas o que os casos têm em comum? Em ambos, quem sofreu o ataque foi retratado como o agressor. A mídia manipulou as narrativas de forma a justificar os atos de violência. E aí ele dá a versão dele e ele termina: caso tenha interesse em falar com o candidato, ficamos à disposição para fazer a ponte. A verdade é o seguinte, eu não tenho interesse nenhum em falar com o Marçal porque ia dar briga. A gente conhece, a gente sabe que o Marçal, se ele fosse perguntado, e também eu achei muito estranho, porque de repente, juntamente com esse e-mail, o blog da cidadania foi absolutamente infestado por robôs do Marçal. Tudo ao mesmo tempo. E vamos em frente. O assessor do Marçal pode ter problema com a imigração no Brasil. Esse sujeito aqui não é brasileiro. O agressor do marqueteiro do Nunes, videomaker de Pablo Marçal, ele é uruguaio e pode enfrentar problemas com a imigração no Brasil após dar um soco no marqueteiro Duda Lima. Segundo fontes da Polícia Federal, ele mora no Brasil desde 2000, mas até agora não se naturalizou brasileiro. Ele vive no país com visto de autorização de residência motivado por reunião familiar. Os pais dele não conseguiram o visto e não se sabe a razão. E agora esse sujeito vai responder uma ação penal. Por quê? Eu noticiei ontem à noite que o marqueteiro do Nunes teve descolamento da retina com o soco dele. Ele pode ficar cego. De acordo com o Código Penal, artigo 129, parágrafo 2, isso seria uma lesão corporal gravíssima que dá pena de 2 a 8 anos. Se condenado, e será condenado porque é a prova do crime, ele vai para a cadeia, a menos que ele, por exemplo, faça uma delação, não é? Dizendo quem mandou ele fazer aquilo. Pesquisador adverte brutalidade marca a eleição deste ano. Estudo do Observatório da Violência Política Eleitoral levantou que 128 casos de agressão relacionados à política foram identificados no último trimestre de 2024. Avanço no Congresso impulsiona campanhas municipais e o número de candidatos da direita cresce 42%. Há um avanço muito forte, muito importante da direita no Brasil, sobretudo da extrema direita, e a esquerda precisa refletir. Será que a esquerda brasileira está conseguindo falar a língua do povo? Eu acho que precisa pensar. A minha opinião é que não está conseguindo. O Datena diz que ouviu o recado da Carmen Lúcia e que já defendeu de ataques chulos e pecaminosos. Ele defendeu a Carmen Lúcia do ataque do Roberto Jefferson, que se referiu a ela de uma forma que não dá nem para reproduzir aqui. Mas isso não muda o fato, né, Datena, que da cadeirada você está assumindo um risco aí de acontecer até uma desgraça, e não é assim que se faz política. O Pablo Marçal não está fora do jogo, diz um colunista na Folha, e eu não preciso nem ler, eu vou falar para você, é verdade, é um risco, tá? Ele joga muito pesado. Eu fiquei surpreso com essa chegada desse convite, desse monitoramento do blog da cidadania, esses robôs todos lá aqui no canal, não é? Essa mensagem vai ter um monte de robôs, então realmente é preocupante. A cidade mais quilombola do Brasil tem comunidades à margem da disputa eleitoral, que são aqueles que mais precisam, né? Os negros nesse país vivem na invisibilidade, vivem na pobreza, na miséria, na violência. E por que é que eles não saem disso? Porque para negro é muito difícil entrar na política. Só quando entra pela direita. Morre a jornalista Natália Urbano. Ela foi namorada inclusive do youtuber PC Siqueira, um sujeito que acabou tirando a própria vida.
e ela contou uma história muito triste sobre o PC Siqueira e não se sabe direito o que foi que aconteceu. Ela sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos, mas até agora ninguém fala que tipo de acidente ela ela sofreu. Ela tinha um programa, apresentava um programa e fazia participações quase que diárias no Brasil 247, onde eu também faço comentários semanalmente. E realmente eu me solidarizo com o Brasil 247, com a família da Natália. Ela vivia no Reino Unido, não é, na Europa, e era correspondente do Brasil 247, e realmente é uma tragédia que não dá para mensurar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.